Boa tarde, turma do sexto ano da Escola Lucimar Mendes. Como estão vocês? Vocês estão bem, não é? Hoje é dia 27 de julho, hoje é segunda-feira e nós vamos dar continuidade ao nosso conteúdo, ao nosso capítulo de frações. Hoje nós vamos aprender duas coisas bem introdutórias ainda, mas que também são muito importantes, que é a leitura de uma fração. Nós vamos aprender a como ler uma fração, como que a gente vai ler uma fração da forma correta e os tipos de uma fração, certo? Não confundam com o próximo conteúdo, que vai ser classificação, certo? Quando chegar nele, que vai ser na próxima quarta-feira, a gente vai ver, que às vezes a gente dá para confundir, não é? Os tipos da fração com as classificações da fração, mas tudo no seu tempo, não é? Então vamos lá. Como a gente lê uma fração? Bom, galera, existem formas específicas para se ler uma fração quando o denominador são esses aqui escrito em preto, certo? Então, eu coloquei aqui todos os numeradores com o número 1, tá bom? Todos os numeradores nessas frações, é o número 1. Mas pode ser qualquer número, certo? Eu coloquei o número 1 só para exemplificar melhor, tá bom? Mas pode ser qualquer número em cima. Por que eu coloquei só 1? Porque, galera, o numerador, a gente vai sempre falar o número mesmo. Se o numerador é 1, a gente fala 1. Se o numerador é 2, a gente fala 2. Então, é a mesma coisa. Por isso que não precisa de tantos exemplos assim, porque é a mesma coisa que a gente fala. Agora, o denominador, a gente tem formas específicas para se referir a eles. Vamos começar pelo 2, não é? Então, 1 sobre 2. Como é que eu leio isso da forma correta? 1, eu falo o número de cima mesmo. 1 meio. 1 meio, certo? Então, quando o denominador é 2, quando o número que está embaixo é 2, eu digo meio. Se aqui em cima, em vez de 1, fosse 2 também, eu diria 2 meios. Se aqui em cima fosse 3, por exemplo, se em vez de 1 fosse 3, é só vocês lembrar que o número de cima eu falo o número mesmo, 3 meios, certo? Se fosse 4, o número aqui de cima, se fosse 4, eu falo o número de cima mesmo, 4 meios. Se fosse 5, 5 meios, certo? Vamos voltar aqui para o 1, como estava antes. Então, como é que eu leio essa fração? 1 meio. Quando o denominador é 2, a gente diz meio no final, certo? A palavra meio. Então, 1 meio. 1 meio. Perfeito? 1 meio. Agora, 1 sobre 3. Como que a gente diz isso? Da mesma forma, o número de cima, a gente diz sempre um número mesmo, certo? Se aqui em cima tem 1, eu digo 1. E quando o denominador é 3, a gente diz terço. Terço, certo? Então, como é que eu leio essa fração? 1 terço, perfeito? Se fosse um 2 em cima, se em vez de 1 fosse 2, eu diria 2 terços. Se fosse 3, 3 terços, certo? Então, vamos escrever isso. Voltar aqui para o 1. 1 terço. Agora o 4. Quando o número de baixo é 4, a gente diz quarto. Quarto, certo? Então, o número de cima é 1, então eu digo 1 quarto. Se fosse 2, 2 quartos, certo? Vou botar escrevendo, não em números, em escrita mesmo. 1 quarto. Quando o denominador é 5, eu digo quinto. Quinto, certo? 1 sobre 5, então eu digo como 1 quinto. 1
denominador é 6, eu digo sexto. Aqui o numerador é 1, né? Então eu digo 1 sexto. 1 sexto. 7, quando o denominador é 7, eu digo sétimo. Em cima não é 1, então eu começo dizendo 1 e depois eu digo sétimo. 1 sétimo. Vai ficar apertadinho aqui, mas 1 sétimo. Perfeito? Agora, ó, quando o denominador é 8, eu digo oitavo. No caso aqui, como o numerador é 1, eu começo dizendo 1, depois eu digo oitavo. 1 oitavo. Oitavo. Perfeito? Da mesma forma, galera, se em cima for 2, ó, se o número de cima for 2, eu digo 2. 2 oitavos. Se for 3, 3 oitavos, certo? Perfeito. Agora, 1 sobre 9. Quando o denominador é 9, eu digo nono. Aqui o numerador é 1, então eu digo 1 nono. Nono. Perfeito. Agora, galera, a gente tem esses três aqui, né? Que são 10, 100 e 1000. Esses também têm nome próprio, certo? No caso do 10, a gente diz, no caso como o numerador é 1, né? 1 décimo. Nossa, tá feio. Décimo. Quando é 100, eu digo centésimo. 1 centésimo. E quando é 1000, eu digo milésimo. 1 milésimo. Milésimo. Perfeito? Bom, galera, mas a gente sabe, não é, que não existem somente esses tipos de frações. E todos os outros tipos de frações? Como que a gente fala? Como que a gente lê? Bom, eu coloquei aqui dois exemplos, certo? 1 sobre 15, 1 sobre 20, não é? Todos os outros tipos de frações eu vou ler falando o numerador da mesma forma, né? Se for 1, eu digo 1, se for 2, eu digo 2. E eu falo o denominador também, o número mesmo. Só que no final eu coloco a palavra avos. Avos, certo? Então aqui é 1 sobre 15, eu digo como 1 15 avos. Aqui é 1 sobre 20, eu digo 1 20 avos. Se for 2 sobre 16, eu digo 2 16 avos. Eu digo os dois números da mesma forma como eu já conheço e no final eu coloco só a palavra avos. Muito fácil, né, galera? Então, vamos escrever aqui. 1 sobre 15, como eu falo, 1 15 avos. Se fosse 2 aqui em cima, 2 15 avos. Mas aqui é 1, né? Então, vamos colocar 1 15 avos. 1 sobre 20, 1 20 avos. Perfeito? Essa palavra avos, galera, significa pedaço pequeno. Então, faz sentido, não é? É como se a gente dissesse assim, 15 pedaços pequenos. 1 de 15 pedaços pequenos. Faz sentido, porque como a gente sabe, o denominador da fração é quem diz em quantas partes o todo está dividido. E a parte de cima é a parte que eu pinto, não é? É a parte que eu tomo. Então, 1 de 20 pedaços pequenos é um pedacinho de 20 pedaços que eu tenho no todo. Faz muito sentido, então, não é? Muito simples ler uma fração, não é mesmo? Agora, galera, a gente vai falar dos tipos de fração, ok? Então, existem alguns tipos de fração, né, que são conhecidos como frações decimais e as frações ordinárias. As frações decimais, gente, vamos lá. As frações decimais é qualquer fração que no denominador tenha uma potência de 10. Prestem bem atenção, não é um múltiplo de 10, é uma potência de 10, certo? Então,
essa aqui é uma fração decimal? Por quê? Porque 10 é uma potência de 10, só levar 10 a 1, não é? A gente estudou potência, olha lá. Essa fração aqui também é uma fração decimal, porque 100 também é potência de 10. E essa fração aqui também é uma fração decimal, porque 1000 também é potência de 10. Agora vamos lá, não confundam. 1 sobre 20 não é uma fração decimal. O 20 não é uma potência de 10. O 20 é múltiplo de 10, certo? 20 é múltiplo de 10. Se eu ponho 10 duas vezes, dá 20, então é um múltiplo. Mas, para ser uma fração decimal, não tem que ser múltiplo, tem que ser potência. Potência, certo? Tem que ser potência de 10. Então, além dessas frações aqui, ó, dessa 1, 2, 3, né? Tem mais algumas frações decimais? Tem. Pra gente ficar mais fácil, galera, uma potência de 10 sempre vai ter o número 1 primeiro e vai ter uma certa quantidade de zeros, certo? Não é uma forma muito adequada de se falar o que é uma potência de 10, mas para que vocês não confundam, é isso. A gente sempre tem o número 1 primeiro e o resto é tudo zero, e é só zero, certo? Se tiver algum outro número, não é potência de 10. Então, vamos lá. 1 sobre 10 é uma fração decimal, como a gente já viu, não é? 1 sobre 100, 1 sobre 1000. 1 sobre 10.000 também é potência de 10. Isso também é uma potência de 10, não é? Ou seja, essa fração aqui, ó, também é uma fração decimal. 1 sobre 100.000 também é fração decimal, porque ó, sempre tem o número 1 e uma quantidade de zeros depois. Não é a forma adequada de se falar, de se dizer o que é uma fração, de dizer o que é uma potência de 10, mas para que vocês não confundam, para que fique mais fácil de entender, é isso. 1 sobre 100.000 também é uma potência de 10, o 100.000, não é? Então, 1 sobre 100.000 também é uma fração decimal, certo? Então, frações decimais são isso, galera. Perfeito? E com relação a frações decimais, uma dessas frações decimais, ela é um pouco especial. Um pouco não, bastante. Que é essa aqui. 1 sobre 100 é a fração decimal mais importante, talvez, né? Por quê? Porque, galera, ela envolve o conceito de porcentagem. A gente sabe que 100% de alguma coisa é o todo, né, de alguma coisa, não é? Por exemplo, 100% do Nescau acabou. É porque todo o Nescau acabou, não é? E essas frações decimais, elas envolvem esse conceito de 100%. Perfeito? Por quê? Porque a gente não sabe que o denominador, o número que fica embaixo, é a quantidade de partes que eu divido alguma coisa? Pois é. Por isso que essa fração aqui são frações que significam porcentagem. Por isso, se eu escrever dessa forma aqui, ó, se eu encontrar qualquer fração que tenha 100 embaixo, eu consigo dizer qual é a porcentagem sem fazer cálculo nenhum. Por exemplo, 16 sobre 100. Qual que é essa porcentagem? É 16%. Perfeito? É 16%. É só pegar o número de cima e colocar o símbolo da porcentagem, que eu já sei a porcentagem de alguma coisa. A fração, quando tem um denominador 100, ela é muito especial por causa disso. Mais um exemplo. Se eu tenho 120 dividido por 100. Ó, percebam que o número de cima é maior do que o número de baixo, ou seja, eu tenho mais do que o todo. Eu tenho mais pedaços do que o todo. Então, ó, essa porcentagem ela é 120%. E, logicamente, 120% é mais que 100%, não é? Então, não tem segredo, galera.
Se o denominador de uma fração é 100, significa que se eu pegar o numerador e colocar o símbolo da porcentagem, eu tenho a porcentagem de alguma coisa. É muito simples, né? Então agora, galera, vocês vão ver uma coisa mais simples ainda, que é frações ordinárias. O que são frações ordinárias? Qualquer outra fração que não seja uma fração decimal. Pronto. É isso, galera, é exatamente isso. Toda fração que não tem no denominador uma potência de 10 é uma fração ordinária. 1 sobre 2, 1 sobre 2, 3 sobre 4, 4 sobre 30. Então, qualquer outra fração que no denominador não seja uma potência de 10, essa fração é uma fração ordinária, certo? Então, galera, muito fácil, né, a aula de hoje. Então, vamos fazer alguns exercícios. Acredito que nos exercícios tenham muitos exemplos ainda das aulas passadas, não é? Mas é bom que a gente vai relembrando. E por hoje é isso. Eu vejo vocês na próxima aula. Tchau, tchau. Até mais.